Na ONU, Bolsonaro faz discurso radical e repleto de mentiras BRASILA. O presidente Jair Bolsonaro, em um discurso radical e repleto de inverdades na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York nesta terça-feira, defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19 cuja ineficácia é comprovada. Criticou o passaporte sanitário e disse que o Brasil estava à beira do socialismo antes de assumir o governo. Ao contrário do tom moderado adotado na carta em que sinalizou um recuo após os atos antidemocráticos do 7 de setembro, Bolsonaro fez um discurso forte no qual enalteceu as manifestações. Entre as mentiras, dados errados de desmatamento, que cresce em seu governo, e críticas infundadas ao enfrentamento da pandemia. Ele iniciou o discurso de 12 minutos prometendo mostrar um país diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Em um tom forte, disse que está, desde o início de seu governo, sem casos de corrupção, ignorando investigações, inclusive de CPIs, e com um presidente que acredita em Deus. Criticou países ricos por questões ambientais e defendeu o agronegócio brasileiro. Na parte da pandemia, contudo, voltou a defender o tratamento precoce, o uso de medicamentos sem eficácia contra o novo coronavírus. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo. Isso é uma sólida base, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares, hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honra esses compromissos é o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil com sua credibilidade já recuperada, declarou. Tratamento precoce. Apesar de tentar mostrar otimismo com dados econômicos na primeira parte de sua fala, Bolsonaro voltou a usar críticas ao combate à pandemia. Contrariando orientações científicas, Bolsonaro defendeu mais uma vez, como fez diversas vezes na pandemia, o tratamento precoce. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Ele voltou a dizer que brasileiros foram obrigados a ficar em casa por decisão de governadores, e por isso, perderam a sua renda. Mas tentou trazer para si o mérito de ter implantado o auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso, para amenizar a crise. Bolsonaro também se colocou contra o passaporte de vacinação, usado para a entrada em determinados locais mediante comprovação da imunização. O passaporte é adotado inclusive em Nova York, onde ocorre o evento. O presidente ainda não tomou a vacina contra a Covid-19. Apoiamos a vacinação, contudo o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Bolsonaro falou brevemente sobre a questão racial. Ratificamos a Comissão Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Em seguida, falou que temos a família tradicional como fundamento da civilização, defendendo a liberdade de culto. Meio ambiente. Bolsonaro afirmou ainda que nenhum país no mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a do Brasil e que o Código Florestal em vigor deve servir de exemplo para outras nações. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta e disse. Ele ressaltou que houve redução de 32% no desmatamento na Amazônia em relação ao ano passado, e convidou os presentes a visitarem a região. Os números do discurso de Bolsonaro são questionados. Se o desmatamento na Amazônia caiu 32% em agosto, no entanto, os números vistos entre março e junho foram os maiores já registrados. Além disso, segundo a série histórica do Sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, os 2 primeiros anos do presidente no Planalto registraram os 2 piores ciclos de desmatamento na Amazônia. O presidente cobrou que os países industrializados cumpram o compromisso com o financiamento do clima em volumes relevantes. Ele disse que o futuro do emprego verde está no Brasil. Bolsonaro afirmou que uma área equivalente à Alemanha
e França juntas destinadas às reservas indígenas, onde, segundo ele, mais de 600 mil indígenas vivem em liberdade, e cada vez mais desejam usar suas terras para a agricultura e outras atividades. Infraestrutura. Na fala, o presidente destacou contratos fechados no setor de infraestrutura, com leilão de aeroportos e terminais portuários, além de acordos fechados para novas ferrovias. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo, afirmou. O presidente destacou os resultados da Operação Acolhida, destinada a receber cidadãos venezuelanos em situação de vulnerabilidade, e que o Brasil está aberto para receber refugiados. Ao concluir, ele encerrou falando das manifestações do último 7 de setembro, marcada por posicionamentos antidemocráticos. No último 7 de setembro, data de nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história, mostrar que não abrem mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo, afirmou. O presidente Jair Bolsonaro abriu nesta terça, pouco depois das 10 horas, a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York, mantendo a tradição dos presidentes brasileiros desde 1955. Depois de ganhar notoriedade por ser um dos únicos líderes mundiais que ainda não tomou vacina, o presidente brasileiro, pressionado, havia prometido tratar em seu discurso de temas como a pandemia e o meio ambiente. Esta é a terceira vez que Bolsonaro participa do evento. No ano passado, com a Assembleia Geral 100% virtual por causa da pandemia, o presidente tentou se defender das críticas sobre a gestão da Covid-19, dizendo que a imprensa brasileira politizava o vírus, disseminando o pânico entre a população. Segundo o presidente, ao defender que as pessoas ficassem em casa durante período de isolamento social, como recomendavam os especialistas de saúde, os veículos de imprensa quase trouxeram o caos social ao país, repetindo seu discurso em eventos internos. Em 2019,